Existem filmes de ficção científica com alguns erros científicos, e nós bem sabemos disso. Justamente pelo fato de ser categorizado como uma ficção, isso ganha uma certa liberdade para fazer esse tipo de licença poética dentro da própria produção. Mas como estamos aqui para apontar alguns erros nesse vídeo, vamos falar sobre pelo menos 3 falhas científicas que podemos ver em alguns filmes. E bora começar. Você já viu por aí alguns vídeos comparando a gravidade em diferentes planetas no sistema solar? Então parece que realmente existe a aplicação de alguma ciência por trás deles. Porém, a representação da gravidade em alguns filmes de ficção científica, diga-se de passagem, especialmente em franquias de ficção como o universo cinematográfico da Marvel e também o universo expandido de Star Wars, muitas vezes mostra uma gravidade semelhante à da Terra em diferentes planetas. E por um lado eu até entendo que isso é feito a fim de economizar tempo de escrita no roteiro e também tempo na gravação de tela para economizar com maiores explicações. Senão o filme ficaria muito grande, não é mesmo? Mas na realidade, em nossa realidade, isso de fato praticamente seria impossível de acontecer. Pegando o maior planeta de nosso sistema solar como exemplo, Júpiter nesse caso, o planeta Júpiter exerce por consequência a maior atração gravitacional entre todos os planetas de nossa vizinhança solar. E vamos ver então que existe nesse sentido uma grande diferença entre a gravidade desse gigante gasoso e a própria gravidade de nosso planeta Terra, nosso belíssimo pálido ponto azul. Mas enfim, essa escolha criativa, como falei brevemente antes, é feita em alguns filmes e praticamente ignora de que a gravidade é totalmente influenciada pela massa de um planeta. Na realidade, planetas do tamanho de nossa Terra podem ter gravidades significativamente diferentes, afetando tudo, desde a densidade física até a capacidade de movimento de seus próprios habitantes. Tudo muda. Dificilmente alguma coisa seria exatamente igual ao nosso planeta e principalmente igual aos habitantes de nosso planeta. O valor da gravidade depende então da massa e do tamanho de cada planeta. Satélite natural também influencia essa questão, bem como estrelas e possivelmente outros fatores. E se dentro de nosso sistema solar já temos grandes diferenças gravitacionais, quem dirá então fora dele? Um cenário muito mais realista visto em algum filme ou série, um planeta com alta gravidade faria com que seus habitantes praticamente se adaptassem a ser mais densos ou fortes, dependendo do planeta em questão. Enquanto um planeta com baixa gravidade, por exemplo, poderia resultar em seres mais ágeis e até com uma fragilidade um pouco maior. Alguma coisa aconteceria, isso é um fato. Nada ficaria da mesma coisa. Alguma mudança teria, alguma alteração em relação ao que estamos acostumados ocorreria, e também provavelmente a gravidade seria diferente nesse caso também. A exploração espacial em filmes muitas vezes prioriza a narrativa e nós somos gratos por isso, mas a familiaridade visual também pode ser um pouquinho danificada dependendo do contexto, em detrimento de uma precisão um pouquinho mais científica. Mas como é ficção científica, nós perdoamos. Afinal, o que seria desse universo de filmes sem Star Wars, né? Outro ponto também é que isso significa necessariamente que filmes que não possuam essa precisão científica são ruins? De maneira nenhuma. Nossa atmosfera é composta 78% de nitrogênio e também de 21% de oxigênio.
nossa atmosfera também tem traços de outros elementos, como a água e o dióxido de carbono. Embora seja a nossa atmosfera, tudo isso é uma mistura estranha se comparada a atmosferas de outros planetas de nosso próprio sistema solar também. Júpiter e Saturno, por exemplo, são dois planetas dominados por hidrogênio e hélio, algo totalmente discrepante de nossa realidade aqui. Na Terra, resumidamente, nós respiramos uma combinação de nitrogênio, oxigênio e outros gases. Em contraste, na atmosfera de Marte, nós temos uma realidade que, sendo 100 vezes menos densa e composta principalmente de dióxido de carbono, nós temos um tipo de fornecimento com muito pouco oxigênio nesse sentido, e também algo que seria totalmente impossível para que a respiração humana tivesse algum êxito. Para ter uma ideia melhor, dentro de um planeta participante de nosso sistema solar, seria necessário pelo menos inalar mais de 14 mil vezes em Marte para obter assim a mesma quantidade de oxigênio disponível aqui na Terra. Ou seja, um feito praticamente impossível para um ser humano. Enfim, a questão das atmosferas planetárias em filmes de ficção científica pode deixar esse fator atmosfera de lado, e dependendo do filme nós até perdoamos, por que não? Ao que sabemos, cada planeta possui uma composição atmosférica muito única, e a vida em qualquer planeta nesse sentido se desenvolveria para se adaptar especificamente a essa mesma atmosfera. No entanto, em muitos filmes, alienígenas chegam à Terra e se adaptam sem problemas à nossa mistura de nitrogênio e também oxigênio, o que é cientificamente muito improvável mesmo. Outro ponto bom para reparar também é que achar um planeta com uma atmosfera mais respirável para humanos seria extremamente raro, considerando a nossa necessidade assim de uma mistura um pouquinho mais específica de gases, né? Ademais, a exposição a atmosferas alienígenas poderia ter consequências letais devido a diferenças na composição atmosférica também. A vida terrestre assim requer mais do que apenas oxigênio. Os animais que vivem na Terra requer uma combinação delicada de nitrogênio, oxigênio e outros gases, e errar na mistura geralmente pode ter algumas consequências mais mortais. Muitos filmes de ficção científica apresentam batalhas entre caças estelares ultra rápidos e enormes naves estelares, com as devidas explosões que os fãs tanto querem ver. Star Wars foi a primeira franquia a apresentar esses eventos no espaço, mas as explosões dramáticas em filmes de ficção científica, como vistas em Star Wars, não representam realisticamente como seriam as explosões no espaço, de fato. No vácuo do espaço, onde não há atmosfera rica em oxigênio nesse caso, as explosões de fogo, como as frequentemente retratadas e citadas anteriormente, seriam, em outras palavras, impossíveis. É gratificante quando uma estação espacial maligna explode, sim, e isso sinaliza então uma vitória dramática para os heróis, com certeza também. No entanto, a maioria dessas naves explosivas que os fãs aprenderam a aceitar e admirar ao longo dos anos não se parecem em nada com explosões reais no vácuo do espaço. Em outras palavras, em um ambiente sem gravidade ou fricção, os efeitos de uma explosão seriam diferentes, potencialmente resultando em uma dispersão muito mais ampla e também menos contida do que as explosões típicas vistas em filmes. As naves podem conter oxigênio para a tripulação, ok, mas isso não seria suficiente para criar as explosões espetaculares que os filmes muitas vezes costumam mostrar. Quanto aos efeitos sonoros, esse parece ser o ponto fraco desse item da lista. Vamos falar um pouco mais sobre o fator clássico por aqui. Filmes de ficção científica seriam enfadonhos sem efeitos sonoros.
e isso é uma verdade indiscutível. Mas o som, contudo, em nossa realidade, através dessas mesmas explosões estelares, seria impossível ter esse tipo de efeito no vácuo, esse tipo de efeito auditivo no vácuo. O som é o resultado de vibrações. Sem ar ou outro meio para vibrar, mesmo a explosão mais colossal não seria nada além de luz, detritos e algum rastro de calor. Embora Stanley Kubrick tenha usado o silêncio no espaço com bons resultados em 2001, Uma Odisseia no Espaço, ele era um mestre indiscutível no cinema e provavelmente outros diretores não teriam o mesmo êxito que ele teve. Portanto, por enquanto, vamos torcer para que mais filmes tenham sons, mas isso não anula o fato de que seria impossível em uma realidade. Perdido em Marte é um filme de ficção científica muito top. Existem alguns erros científicos nesse filme também, o que torna esse filme ruim de maneira nenhuma. Mas, caso você queira conferir quais seriam esses erros científicos, através da lista que elaborei e pesquisei e compilei nesse vídeo, clique aqui no link acima, na tela final agora que você está vendo, e nos vemos lá. Até o próximo vídeo e valeu!